E aí, pessoal, tudo bom? Vamos esperar um pouquinho mais para o pessoal chegar, o pessoal tá entrando. Espera aí, deixa eu botar aqui na horizontal para ficar melhor. Não, vamos virar. Então vai ser assim, gente. Então, enquanto a gente está esperando mais pessoas entrarem, tem muita gente entrando ainda, falar um pouquinho do rolê, falar um pouquinho dessa nossa iniciativa, né? O porquê que a gente está fazendo isso. Bom, o rolê tava com saudade de vocês, dos rolezeiros. E o que que acontece? Como a gente está em quarentena, como a gente não está podendo fazer aqueles nossos passeios, a gente não está podendo fazer aquelas nossas caminhadas, então, pelo menos por enquanto, nós vamos efetivamente sempre trazer alguma novidade. Eu e o Rainha vamos estar aqui fazendo lives, também toda terça-feira a gente está com dicas sobre museus que dá para fazer um passeio virtual. Então sempre vamos estar trazendo novidades aqui para vocês, coisas que sejam interessantes, coisas que sejam legais, que sejam da cidade do Rio, que sejam sobre história e daí por diante. E aí, eu quero saber como é que vocês estão. Digam aí como é que vocês estão, como é que estão passando é isso aí, o rolê em casa, esse período de quarentena, o que que tem feito de bom, o que que tem lido, o que que tem assistido. É, Pelo menos está dando tempo para a gente botar um pouco da nossa leitura em dia, não é verdade? Bom, o nosso tema, o que que eu preparei para vocês hoje, foi o seguinte. Primeiro, parte de uma curiosidade. Recentemente, eu estava escrevendo para um site chamado Cultura em Movimento, um artigo, e estava justamente pensando sobre as epidemias que aconteciam no início do século XX ou final do século XIX no Rio de Janeiro, no Brasil e no Rio de Janeiro. E de repente me deparei com o quê? Me deparei com uma peça de um escritor chamado Arthur Azevedo. E Arthur Azevedo coloca uma coisa bem engraçada, que era, na própria peça, uma cena entre a varíola e a febre amarela. Ora, como assim, William? O teatro de revista, por si só, era um tipo de teatro que acontecia muito lá na época, lá no final do século XIX e até a década de 30 no Rio de Janeiro. Era apresentado na Praça Tiradentes, inúmeras peças. Então, só para vocês terem uma ideia, as músicas que saíam na cidade do Rio de Janeiro sobre carnaval, era tudo, saía de lá. Grande coisa saía de lá, grande parte saía de lá, desses teatros da Praça Tiradentes. Ora, e de repente, você tem uma peça onde a febre amarela diz para a varíola: ora, eu já estou me despedindo porque agora o tempo está refrescando, é época de eu ir embora. E a varíola fala: ah, então já estou chegando. E a varíola pergunta: como vai a intendência municipal? Como vai a fiscalização da saúde nessa cidade? E a febre amarela diz: vai tudo ok, estamos muito bem. Ou seja, o que é mais interessante é que para a sociedade, para a população, era sabido que o governo lidava muito mal com a questão das doenças é, e que essas epidemias aconteciam frequentemente ou muito costumeiramente no Rio de Janeiro. Não é à toa que a cidade imperial, a cidade de Petrópolis, né, é um dos motivos justamente da sua criação, é porque a família real, na época do verão, saía daqui do Rio de Janeiro, que era muito quente, e subia a serra, ficava na cidade hoje chamada Cidade Imperial, Petrópolis. Bom, e aí a gente começa a pensar o seguinte: olha, se isso é uma coisa conhecida da população, era entendido pelo poder público, né? O que se fazia? Como era a questão da assistência à saúde nesse momento? E aí vamos pensar o seguinte: ora, assistência à saúde existia? Pessoal, hoje a gente tem SUS e a gente tem que lutar pelo SUS. Mas, naquele momento, a gente não tinha o SUS. Desde a colônia, a ideia de uma assistência à saúde era dada pelas casas de misericórdia. Até hoje nós temos a casa de misericórdia, né? Mas naquele momento, ou seja, desde colônia, essas casas de misericórdia faziam o quê? Basicamente davam canja de galinha e escaldapés. Era o tratamento basicamente que se tinha. Obviamente que tinham uns tratamentos caseiros, ou que as pessoas pegavam ervas, e seja isso ou seja aquilo, para fazer
tratamentos em caso de qualquer que seja a doença. Mas quando é que o Estado, então, começa a pensar efetivamente numa assistência à saúde? Quando isso começa a ter importância para o Estado? Aí a gente vai pensar o seguinte, findando o século XIX, lá já no início do século XX, a gente começa a ter uma preocupação com o trabalhador. Ora, por que o trabalhador? O trabalhador é aquele que vai gerar a economia. E justamente por isso a gente precisava de quê? A gente precisava desse trabalhador nas suas plenas condições. Então, naquele momento, a gente começou uma coisa que era uma questão de assistencialismo mesmo. Para vocês terem uma ideia, a Casa dos Artistas era uma ideia de assistencialista, né? Ou seja, quando o trabalhador ficasse doente ou na sua aposentadoria, ele iria lá para a Casa dos Artistas. Imaginem que isso foi criado lá no início do século XX, a Casa dos Artistas, como Jacarepaguá era longe. Se hoje é distante do que é o centro da cidade, vocês imaginem aquela época. Mas ele, de uma forma ou de outra, garantia a esse trabalhador o quê? Uma assistência. Posteriormente, a gente fala isso numa outra live, posteriormente, lá para a década de 30, que é quando nós vamos começar a criar as caixas de aposentadoria e pensão, nós temos uma outra característica. Mas isso fica um papo para outra live. Vamos voltar então aos teatros e às epidemias. Então, a população sabia disso e a assistência era muito precária. Ora, quem mais sofria com a assistência? Com a falta de assistência? Quem mais sofria, necessariamente, era a população mais pobre. E aí vamos pensar na cidade do Rio de Janeiro? Vamos fazer aquele exercício de imaginação, pensar na cidade do Rio de Janeiro, lá do final do século XIX, nesse início do século XX, como essa cidade era, como essa cidade se constituía, para a gente falar um pouquinho de reformas urbanas e falar de medicina. Pessoal, vocês pensem comigo, vocês lembrem comigo, vocês viajem aqui comigo. Lá no final do século XIX, então, se a gente tinha aquela situação precária de saúde, nós tínhamos, por outro lado, uma quantidade muito grande de imigrantes chegando para essa cidade. Nós tínhamos uma quantidade muito grande de trabalhadores que nós transformamos, que entramos na nova ordem capitalista, né? Na ordem capitalista. Se antes a gente era escravista, agora nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma quantidade muito grande de trabalhadores livres nessa cidade. Então a quantidade que nós tínhamos efetivamente de trabalhadores, de pessoas nessa cidade era muito grande. E para onde é que essas pessoas iam? Essas pessoas imigrantes, por exemplo, eles chegavam aqui e iam para onde? Ora, a primeira coisa que os imigrantes, quando chegavam, faziam era, e isso é interessante a gente falar, era fazer a sua anotação, né? Ele tinha que ser anotado, imigrante, de onde veio. No Arquivo Nacional, por exemplo, você consegue encontrar o registro dos navios de chegada e o nome dos imigrantes. Tem muita gente que quer tirar, por exemplo, passaporte, né? Ou de português ou italiano, e que tem que ir lá na Biblioteca Nacional justamente recuperar quando o avô chegou, quando o bisavô chegou, e lá tem todas essas anotações. E o que é mais interessante, eles chegavam, faziam essas anotações e ficavam de quê? Ficavam em quarentena. Ora, o que significava a quarentena naquele momento? Naquele momento, a quarentena significava o seguinte, olha, ele precisa ficar afastado por tantos dias, porque ele pode estar trazendo alguma enfermidade, pode estar trazendo alguma doença. Eles ficavam na Ilha das Flores, no caso do Rio de Janeiro. E só posteriormente eram liberados, e aí sim, alguns iam para São Paulo, alguns ficavam no próprio Rio de Janeiro, dependendo aí da onde, por que ele veio, enfim, que é uma outra discussão. Mas grande parte ficava no Rio de Janeiro. E depois, então, normalmente eles iam para a Praça 11, onde hoje é a Praça 11, ficavam ali era tinha uma grande quantidade de moradias, e a partir dali começavam a ir a acompanhar o caminho da cidade. Grande parte desses imigrantes acabavam indo justamente para o subúrbio carioca. Quando eu falo subúrbio carioca, é o subúrbio da Central, ou seja, a linha da Central, que aí dá até Nilópolis, Baixada Fluminense, mas passa pelo Meier, passa por Madureira, Quintino, Cascadura,
grande parte desses imigrantes acabavam ficando nessas localidades, porque o aluguel era mais barato. Ora, então a gente percebe, isso para a gente pensar, alguém aqui está dizendo que a Ilha das Flores é perto de casa. Aí fala um pouquinho como é a Ilha das Flores também, que hoje, inclusive, a Ilha das Flores se transformou num museu, se transformou num local de visitação de imigrantes, que está bem legal e vale bastante a pena. Então, voltando aqui, a gente tem o quê? Opa, a gente tem essa grande quantidade de gente, essa grande aglomeração de pessoas nessa cidade, que efetivamente facilitava a proliferação de doenças. Ora, e aí nesse momento nós vamos ter a atuação ou a proeminência de duas especialidades, tanto os engenheiros quanto os médicos. Nós vamos ter o que é chamado, que é conhecido como os prefeitos médicos ou engenheiros, né? E aí o que ficou mais notório, o que ficou mais notável nesse momento, é justamente o que? Vai ser a prefeitura do chamado Pereira Passos. Quando o então presidente Rodrigues Alves, ele assume, ele chama Pereira Passos para ser seu prefeito e lhe dá carta branca. E aí, o que o Rio de Janeiro precisava e por que precisava? O Rio de Janeiro, ele precisava ser reformado. As reformas não começaram efetivamente com Pereira Passos. As reformas são anteriores. As reformas, desde o final do século XIX, já aconteciam. Por exemplo, a reforma do porto, que foi fundamental para que você tivesse navios de grande calado chegando na Baía de Guanabara e conseguisse fazer um comércio mais rápido, mais importante, é do século XIX. Mas o Rio de Janeiro era conhecido internacionalmente como a Cidade da Morte. Por que Cidade da Morte? Porque era a cidade que muitos marinheiros morriam. Então, grande parte dos navios que chegavam aqui nem queriam aportar. Muitos dos marinheiros, imagina você viajando 1 mês, 2 meses, o marinheiro está doido para pisar em terra firme, mas não pisava no Rio de Janeiro. Não colocava os pés na cidade do Rio, porque era conhecido como Cidade da Morte. Tal era o número de mortos, o número de doentes que nós tínhamos nessa cidade. E, nesse momento, chega, juntamente com Pereira Passos, um médico conhecido e reconhecido, acho que todo mundo aqui conhece, temos ouvido muito falar o nome dele por conta do Instituto Oswaldo Cruz. Chega Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, que era conhecido efetivamente pela sua formação francesa. Ele, na verdade, estava aqui, foi para a França, se especializou, voltou. Então, ele tinha uma expertise muito grande no que ele fazia. Então, se propôs ou se impôs aí a vacina obrigatória, né? E a importância dessa vacina. Por que a importância dessa vacina? A vacina era contra quem? Contra o que, na verdade? Era justamente contra a varíola, uma doença que efetivamente causava uma desgraça muito grande na cidade. Ou seja, a quantidade de mortos era muito grande. E efetivamente as pessoas ficavam com pústulas na pele e daí por diante. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem vários videozinhos no YouTube justamente mostrando e falando sobre a doença. Que quando a gente vê as imagens, a gente se impressiona ao ver aquilo. Bom, o que vai fazer, então, o que vai acontecer nesse momento? Ora, quando você colocou a imposição da vacina obrigatória, você teve uma grande revolta na cidade, que é a chamada e é conhecida revolta da vacina. A revolta da vacina, ela acontece justamente por conta dessa imposição. Ora, tem alguns motivos. Alguns autores dizem que, na verdade, a imposição da vacina, ela se junta com o quê? Ela se junta com a ideia das grandes reformas urbanas, do acabar dos cortiços. O acabar dos cortiços fazia com que as pessoas tivessem que sair das suas casas, fazia com que as pessoas tivessem que deixar o local onde moravam. Vocês imaginam, quem conhece o Rio de Janeiro, o que é hoje a Rio Branco, é uma reta, obviamente, larga, né? Vocês imaginam que aquilo era cheio de casa.
Como eram as moradias no Rio de Janeiro, pessoal? Moradia no Rio de Janeiro, ou ela se constituía de cortiços, grandes cortiços, logicamente estou falando da população mais pobre, ou casas de cômodo. Casas de cômodo eram aquelas casas que haviam sido de pessoas importantes, mas que haviam saído do centro da cidade. Então eram casas gigantescas. Então o que se fazia? Você pegava aquela casa, que normalmente era de uma família, e você dividia os cômodos dessa casa. Então, em um quarto moravam 5 pessoas, no outro quarto vão morar mais 7 pessoas, e daí por diante. Então, o estilo de moradia, o estilo de localidade, de moradia que nós tínhamos no Rio de Janeiro era muito precário. Ora, e para que a gente está falando isso tudo? A gente está falando isso tudo porque vocês imaginam como era difícil, então, você fazer com que as pessoas se mantivessem distância. Você fazer com que as pessoas, que hoje nós falamos de distanciamento social. Então, a proliferação das doenças era muito rápida. A revolta da vacina, ela tem um fim trágico, com vários mortos. Uma semana de barricadas no centro do Rio de Janeiro, na região da Gamboa. São chamadas as Forças Armadas para intervir nessa revolta, justamente pelo tamanho que ela tomou. Ora, tendo isso, pensando nisso, gente, a gente pensa o seguinte, ora, por que a população, então, era contra? Se a gente tem a questão das reformas urbanas, tinha uma questão moral também muito importante na época. Ora, se os maridos saíam de casa e, de repente, a sua esposa com seus filhos estava lá, e, de repente, o que acontecia? Entrava um homem desconhecido que ia dar uma vacina na perna da sua esposa. Vamos pensar na moralidade que tinha nesse momento, que era gigantesca. O que era mais tensa do que é hoje, né? E aí a gente pensa o seguinte, olha, hoje normalmente a gente ouve falar contra a vacina, etc e tal, nós temos um movimento grande contra a vacina. A vacina salvou efetivamente milhares de pessoas, milhões de pessoas. E nesse momento, quando a gente está falando lá do início do século, dessa contrariedade contra a vacina, tinha um motivo. Hoje a gente não tem mais, né? A gente sabe que, e aí é um recado mesmo, né? A vacina é extremamente importante, a gente volta a ter grandes problemas, por exemplo, com sarampo, por um movimento que não é só no Brasil, mas que tem nos Estados Unidos também, de contrariedade, ou de serem contrários a vacinas. Então a gente tem que pensar um pouco nisso. Bom, voltando aos nossos teatros, voltando ao nosso Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, ele se constitui nesse local, nessa cidade da morte, nessa localidade cheia de doenças, nessa localidade que tem uma aglomeração de pessoas muito grande, e para isso nós vamos ter essas grandes reformas. Como eu falei, você tem, por um lado, as reformas urbanas, que vão fazer o quê? Vão procurar alargar avenidas. Quando você alarga avenidas, você deixa o ar correr, você deixa as pessoas fluírem nessas avenidas. Nós normalmente falamos da Avenida Central, hoje conhecida como Rio Branco, mas, na verdade, várias ruas foram alargadas. Quando a gente pensa numa cidade colonial como o Rio de Janeiro, as ruas eram estreitas. As ruas é para passar uma charrete, né? Então, várias ruas do centro, que hoje, elas foram efetivamente alargadas. E, pela parte médica, nós temos aí um avanço muito grande com a instituição do Instituto Oswaldo Cruz, a vacinação obrigatória, que depois volta-se atrás, mas ela acontece. Então, nós temos, um momento muito importante. É um momento muito importante que nós vamos começar a pensar em saúde, nós vamos começar a pensar em como lidar com essa população, como lidar com a questão da assistência à saúde para a população. De fato, o governo só entra, e eu falei isso mais cedo, né? Só entra fortemente, que a gente vai falar numa outra live, na década de 30, nós podemos dizer assim, mais para pensar a ideia do trabalhador, mas que na colônia, desde a colônia, a ideia de assistência à saúde era feita pelas ordens. A Ordem da Misericórdia é uma das mais conhecidas, talvez.
Tá bom? Pessoal, olha só, eu estou falando bastante aqui, mas eu estou já vendo várias perguntas. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui, eu vou responder, que a gente combinou 40 minutos dessa live, que é só para trazer um pouquinho de história, só para trazer a gente matar um pouquinho de saudade, beleza? Então deixa aqui as perguntas, que aí eu vou respondendo, eu vou até pegar um caderno aqui que eu vou anotando, justamente para também não perder nenhuma delas, tá bom? Eu sei que eu fiz umas perguntas aqui pro pessoal, o que estava estudando. Tem gente que está estudando de tudo, vocês estão vendo aí nos comentários. E aí tem gente, por exemplo, a Tânia está falando, as mulheres não podiam mostrar o calcanhar, imagina tomar vacina na perna. É isso aí, Tânia. É um pouco dessa realidade que nós tínhamos, né? Alguém aqui falou, gente, se eu não pegar também tudo, me desculpem. Havia residência das famílias contra a resistência, desculpa, das famílias que a Regina Selle está dizendo, contra seus corpos. Verdade. Então, assim, olha como é difícil você fazer com que... E aí alguém está falando aqui ainda do machismo, que é verdade, que até hoje é muito forte no país. Todas essas questões são reais, todas essas questões são verdadeiras, né? A questão da exposição dos corpos naquele momento, principalmente do corpo feminino, era muito tensa. Mas é engraçado, né? Realmente tem, mas quando a gente pega, só para a gente fazer um contraponto, que não é uma sociedade que se cobre toda, a nossa sociedade. Quando a gente vai para o teatro de revista, por exemplo, existem fotos das vedetes, por exemplo, com as pernas à mostra, eventualmente com os seios à mostra. Então, quando a gente pega isso, a gente está falando de uma sociedade classe média, classe baixa, que reproduz um padrão, mas que a nossa sociedade carioca nunca foi exatamente uma sociedade que se cobrisse completamente. Existe um livro do Roberto da Mata, que eu acho que pode elucidar um pouco isso, né, que é A Casa e a Rua, que uma coisa é a moral da casa, outra coisa é a moral da rua, que eu acho que explica um pouco isso, que fala um pouco disso. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, gente. Vamos lá. Tá certo, Marcelo. E os doutores da ciência vão deitando logo a mão para falar no caso da vacina. Existiu, na verdade, uma grande discussão, né? Existia uma contraposição tanto moral quanto uma contraposição política nesse momento. Você tinha grupos contrários ao governo que também se aproveitaram nesse momento para justamente fazer o quê? Justamente fazer ou se colocar contrário à vacinação obrigatória. É interessante também, gente, que existiam duas teorias dicotômicas naquele momento. Existia a teoria miasmática e existia a teoria bacteriológica. Qual é a diferença? A teoria miasmática achava que as doenças vinham pelo ar, né? Então, assim, por isso a necessidade de você ter ar puro era importante. Então, quanto mais próximo do mar, por exemplo, mais fácil de você ficar doente, segundo eles. Por isso que, inclusive, os morros cariocas, inicialmente, foram ocupados não pela população mais pobre, mas pela população mais abastada. Vamos pensar, por exemplo, no bairro de Santa Teresa, ou vamos pensar, por exemplo, o Morro da Conceição, que seja. Então, essa teoria miasmática. E a teoria bacteriológica pensava, e era muito difícil, tá, gente? E eu vou dizer por quê. A teoria bacteriológica falava da questão das bactérias, de vírus e daí por diante. Era muito difícil a gente imaginar que a gente pudesse, alguma coisa que a gente não enxergasse, pudesse fazer mal a gente. Imagina você dizer pro cara assim, não, uma pessoa que está bem, etc e tal, um ser invisível vai conseguir efetivamente o quê? Vai conseguir efetivamente deixar você mal. Que é a ideia de uma bactéria ou de um vírus, ou o que quer que seja. Beleza? Então, essa dicotomia aí entre um e outro acontecia de verdade. Vamos lá. O Marcelo está perguntando, então, fale comparativamente ontem na favela, nessa pandemia de gripe Covid. O governo é submisso ou titular? Bom,
Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, embora a gente está falando dessa, não naquela. Comparativamente. Tá. Naquele momento, o governo foi efetivamente bastante omisso, a não ser quando ele se coloca com a ideia de uma vacinação obrigatória. Mas absolutamente, naquele momento, o quê? Absolutamente ditatorial, digamos assim. Impositivo, né? Então, isso que gerou um problema muito grande. E comparativamente hoje a gente tem aí, podemos dizer, governo estadual, governo federal se colocando de formas diferentes. Mas o governo tem um papel importantíssimo, todos os governos, na assistência à população, principalmente às populações mais vulneráveis, que são sempre as que sofrem mais com o quê? São sempre as que sofrem mais com as pandemias ou as epidemias que surgem na cidade. Tá bom? O Alexandre está dizendo, tudo era novo, a população ficou em espanto, e aí houve resistência. É verdade, Alexandre, tem muito disso também. Não era tão, embora já fosse conhecida a vacina, não era tão conhecida assim de toda a população. Então, assim, houve sim esse espanto, houve sim esse, vamos dizer aí, terror do que poderia acontecer. Ainda mais porque se nós tínhamos grupos contrários ao governo, na imprensa também era muito colocado que não sei quem morreu por conta da vacina, porque tomou a vacina, e daí por diante. Então isso aconteceu também, né? O jogo político, ele não acontece só hoje, o jogo político sempre aconteceu e já acontecia naquele momento, beleza? E aí, gente, tentando concluir aqui esse pensamento que eu quis trazer para vocês, a gente tinha, por um lado, a população sabedora das doenças, conhecedora do que podia ou não podia fazer, e o que nós... o que acontecia? Devido a essa grande quantidade de gente, imigração, trabalhadores urbanos nessa cidade, era muito grande, efetivamente, a possibilidade de proliferação de doenças. E nós tivemos, efetivamente, no início do século, a varíola e a febre amarela. Curiosamente, a febre amarela, que é transmitida pelo Aedes aegypti, né, que nós não conseguimos resolver até agora, né, esse problema. A gente agora tá com uma questão mais tensa, mas a questão da chikungunya, ou da zika, ou da dengue, ela ainda é muito presente na nossa sociedade. Não podemos nos descuidar também. Alguém está falando do debate de economia e saúde da população. Olha, esse debate é importantíssimo. Eu, durante muito tempo, trabalhei num local chamado Laboratório de Economia Política da Saúde. Então, como a gente trata politicamente a saúde. Eu concordo, Giovana, que é de fundamental importância a gente se apropriar desse debate. Até para a gente entender SUS e falar melhor sobre SUS e defender esse SUS, porque é um dos melhores sistemas, por mais problemas que nós temos, mas como ideia e como fundamento, é um dos melhores que nós temos no mundo. O Brasil, até hoje, ele é reconhecido em vários lugares como importante sistema de saúde. Mas, obviamente, eu não estou dizendo que não tem problemas. Muito pelo contrário. Temos muitos problemas. Mas é uma coisa que a gente tem que defender com unhas e dentes. Tá? Eu vou escrever um artigo sobre isso. Convido a vocês a próxima semana dar uma entrada nesse site, Cultura e Movimento, que lá que eu tô só botar lá Cultura e Movimento, que já aparece no site, né? Para vocês darem uma olhada, que eu acho que vai ser bem interessante. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Queria matar um pouco da saudade de vocês comigo e minha para vocês, porque a gente está sentindo falta do rolê, a gente está sentindo falta de andar por essa cidade, mas em breve, assim que acabar essa quarentena, a gente tá de volta, a gente vai voltar para os nossos passeios. E aí, gente, não deixa, a gente vai estar com o canal no YouTube, não deixem de acessar as nossas lives. Eu acho que toda quinta-feira a gente vai ter uma quinta sou eu, outra quinta é o Rodrigo, mas a gente sempre vai estar aqui, beleza? Mas tem mais alguma questão, gente?
Mais alguma coisa? É verdade, gente. A Tânia está falando, né? E algumas doenças que quase não atingiam mais a população voltaram por conta da quantidade de gente que não acredita nas vacinas, como sarampo. É verdade. A gente tem mortos de sarampo, coisa que há muito tempo não acontecia. Olha, eu não queria ir embora não, mas eu vou, porque na verdade os nossos vídeos, a ideia é justamente durar um tempo que depois a gente vai aproveitar para as pessoas verem, vai ficar gravado, né? Então os videozinhos de meia hora são os videozinhos que a gente tá pensando justamente para esses momentos aqui, beleza, gente? Gente, beijo grande para vocês. Qualquer coisa, podem escrever pra gente, me escrevam, que a gente está por aqui, tá bom? Grande beijo.